Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Roberto Valente e nesse vídeo aí, rapaz, esse sábado aí promete, viu? Um vídeo curto. Vamos ver. Nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre as escalações de Ponte Preta e Guarani, né? Como é que tá esse duelo, sobre a imprensa um pouco de Campinas falando sobre quem tem mais desfalque, quem é desfavorecido, quem é favorecido com esse desfalque. A gente vai comentar rapidinho, pincelar rapidinho, porque agora não tem o que fazer aí pro jogo. Jogo duro aí para todo mundo. A gente também vai falar do Náutico, escalação do Brusque, escalação, a provável escalação do Náutico, do Brusque, arbitragem de Náutico e Brusque, é importante também. Bicho, que o Náutico aumentou o valor do bicho, né? E um artilheiro do Brusque, que é muito importante a gente ficar de olho nele. A gente vai ver lá os números dele, da artilharia, e vai comentar um pouco. Um vídeo mais curto, mas um vídeo necessário aí pro sábado, que daqui a pouco eu tô me arrumando pra aflitos pré-jogo e curtir esse jogão aí. Independente do resultado, não vai deixar de ser um grande jogo, né? Tanto em Campinas quanto aqui em Recife. Estádio lotado, tanto majestoso quanto os aflitos, lotadíssimo aí. E é isso. Vamos pro vídeo, vamos ver primeiro a imprensa aí de Campinas falando sobre o duelo e sobre escalações. Quem está mais bem escalado para este derby? Guarani ou Ponte, Ponte ou Guarani CH? Bom, bem escalados os dois eu tenho certeza que estarão. Quem vai estar mais desfalcado e tecnicamente prejudicado, o Alan Santos faz muita falta para a zaga do Guarani, mas para mim, se o Léo Oliveira e o Gé não jogarem, tecnicamente a Ponte perde mais para o jogo do que o Guarani. O que significa isso na prática? Nada. Nós estamos falando antes da bola rolar. Lá podem acontecer uma série de componentes para complicar ou favorecer esse ou aquele. Mas aí até eu discordo, gente, porque o que interfere na prática? Nada, tudo. Um exemplo, se o time joga com o time reserva, bota os meninos do sub-15 para jogar com um profissional, mesmo que seja derby, o que é que vai influenciar? Nada, tudo, né? Então o desfalque da Ponte é muito, mas muito importante. Mas muito, mexe em tudo. Como eu já falei para vocês, Gé sem a bola é fundamental para o esquema aí de Marcelo Fernandes. Então, e Léo Oliveira também é o pilar, né, do time, cara, junto com o Luiz Felipe ali no meio. Então mexe demais. Eu acho que por ser clássico, mas já entra com um pezinho, com um desfalque muito importante, né? Mesma coisa se ele não tivesse Brunão lá do Guarani. Então eu acho que o Guarani tem menos problemas para o jogo, a Ponte tem mais. E você, Tigrão, quem está... Claro, não tem o time oficial, né? Nem de um e nem de outro, que só uma hora, pelo protocolo da CBF, é que saberemos. Mas, tendo por base os times passados pelos nossos repórteres, quem está mais bem escalado para o derby 212 em Tigrão? Os dois estão bem escalados e eu abordava esse tema levantado agora pelo CH, agora há pouco no nosso programa da manhã. Eu discordo, gente. Por isso que é bom. Eu coloco a imprensa, né? Mas eu dou meu comentário, porque às vezes o meu comentário é mais importante no vídeo do que a imprensa, né? A gente dando comentário de torcedor. Os dois não estão bem escalados. A Ponte Preta está com um desfalque gigantesco aí, inclusive na área técnica também. É isso que eu não consigo entender, cara. Que eu não estudei jornalismo, mas eu não vou falar isso. Eu não vou dizer que tá todo muito bem escalado. Eu diria, a Ponte tá um passo atrás, tá bem desfalcada, e ainda mais na área técnica, que é importantíssimo. Pô, se a gente fosse pra esse jogo de hoje contra o Brusque sem Hélio, porra, ia ser difícil, porque Hélio é grito no pé da orelha, entendeu? Bora, porra. Aí o cara acorda pra vida, entendeu? Então, Marcelo Fernandes é um desfalque muito grande, Gé, Léo Oliveira, e o cara simplesmente fala que tá tudo bem, tá todo mundo bem escalado. Nossa área na Rádio Bandeirantes, que é o CH que apresenta, aliás, brilhantemente, eu dizia o seguinte: o Alan Santos vai fazer falta? Vai. Mas é uma... Também vai fazer muita falta. O cara é capitão, cara. Capitão da equipe, é um cara muito importante pro grupo. Não é nem pro jogo em si, é pro dia a dia. Entendeu? O cara, quando é capitão, é importantíssimo. O cara que bota a braçadeira, o cara tem que ter responsabilidade. Também tá desfalcado. E se ele entrar com David Braz e Cicinho, eu acho que ele vai errar muito. Disseram pra mim no Instagram, que ele me segue lá, Roberto Valente 15.
cara me chamou no direct e disse, cara, tem uma fonte, não sei da onde, não sei lá de Campinas, que disse que ele vai estar com David Braz e Cicinho. Eu estava com Justen e Alisson. Dá mais velocidade na recomposição. E o menino Justen tá mais no ritmo do que Cicinho. O Cicinho já errou demais. Beleza, se entrar com esses dois aí, eu acho que a Ponte iguala um pouco aí o derby. Falta relativa. Eu acho que tem substituto à altura. Tem substituto à altura. Seja qual for a opção, o Guarani perde um pouco, mas não é aquela perda irreparável, não é? O David Braz, o Alisson, são boas opções. De repente joga até com 3, eu não jogaria. Joga com os 2, né? Formando uma trinca de zagueiros aí. Então eu não jogaria assim, de jeito nenhum. De forma alguma, né? Agora, a Ponte, no meio de campo, não jogando o Léo Oliveira, tem reposição à altura. A Ponte está muito bem servida no setor. Então até aí está equilibrado. Agora a Ponte não tem substituto para o Gé. Não tem. Haja visto o que acontece quando o Gé não joga. Vejam o Então, aí você diz, é uma perda irreparável. E Léo Oliveira não é uma perda também irreparável, o peso, né? É complicado. E tem que ser... Mas entendi. A imprensa também daí torce que os dois subam, né? Então tem um pouco não pesa na mesma balança, né? Um comentário para um time e para o outro. Mas eu sinto que o comentário favorece um pouco o Guarani, sabe, gente? Com todo respeito ao Guarani. O torcedor do Guarani me entenda. Sacrilégio que foi para a Ponte entrar dentro da área do Náutico no jogo de 1-1 aqui em Campinas. Vejam que diferença do jogo lá em Recife. Que o Gé arrastou, provocou expulsão do Muriel, foi um inferno para a defesa do Náutico. Mesmo ele não estando muito bem, ou quando saiu do time tecnicamente, mas é um cara que a Ponte não tem nenhum jogador no elenco com a característica dele. Que prende a zaga, que se movimenta, que enche o saco o tempo inteiro, que tem 2, tem sempre um nele e um na cobertura, vem alguém de trás livre, sobra um atacante de beirada livre, e se sobrar ele guarda. Não vem num momento legal de feitura de gols, mas é um cara especialista no assunto. Derby do primeiro turno nesta fase, meteu um gol de cabeça, foi encontrado lá um impedimento do zagueiro que chegou, teria atrapalhado. Interpretação já foi. Não vou ficar olhando para o retrovisor, estou olhando para amanhã, para frente, para a brisa. A Ponte não tem um substituto à altura para o Gé. Pronto, gostei, Tigrão. Porque eu não tinha assistido o vídeo, não, entendeu? Eu boto e vou comentando, entendeu, gente? Eu não vejo antes para comentar depois. Eu jogo e vou comentando, beleza. Agora foi coerente, Tigrão. Eu gosto de Tigrão, eu gosto dos comentários dele. Gosto também de Bebê também. É muito coerente lá. Todos são legais. E só o goleiro que puxa um pouquinho pro Guarani, que eu acho, né? Mas posso estar enganado também. E daí não muda nada? Para mim muda tudo. A Ponte vai ter imensa dificuldade para torpedear a defesa do Guarani sem o seu Ariete. Vai ter grande dificuldade. Então entendo que esse desfalque pode mudar a história do derby. Veja a dificuldade da Ponte lá em Brusque, se bem que o time era alternativo, mas... Pronto, gente, retiro tudo que eu disse anterior, quando ele começou a comentar, eu não esperei ele terminar de falar, eu retiro tudo, Tigrão foi muito sensato e eu concordo com ele aí. Veja contra o Náutico, quando o Gé estava escalado, a gente rabiscou a nossa ficha técnica aqui na transmissão pela TV, às 16h50, o Gé está de agasalho dentro do campo, flagrou lá o Pedro Pazinato, como diz o Marco Eberlin. Pedro Piscinato, Marco Eberlin. Não é Pazinato. O PP sagaz falou, opa, o Gé tá ali dentro do campo de agasalho e de tênis. Não jogou. Pô, não entrou na área. Foi achar aquele gol lá do Miguelzinho. E é grau 3, né, a lesão dele. Cara, é só janeiro. Ele tem esse histórico, né, cara, de lesão. Impressionante. Um bom jogador, né, Gé? Atrapalha demais a zaga e tal. Mas tem esse histórico aí de lesão. Aí o time que for contratar tem que pensar bem aí. Que a mesma coisa foi Paulo Sérgio já aqui. Cara, desfalcou demais. E é jogador importante que desfalca e fica um buraco, entendeu? Porque não tem a altura, né? Substituto à altura. Bola erguida. Bom, lançamento do Pachecão. 60 metros. Acontece toda hora ou não? Serginho mata, vira, estilo e pum, quase com a mão no Miguel. Miguel não é alto,
Vira o pescoço no ar e joga a bola com cuidado, bochecha da rede. A Ponte ganhou o jogo. Mas não entrou na área contra o Náutico. Não criou. Por quê? Não tem o ariete. Não tem o cara que apara. Não tem o cara que faz o pivô, que faz a parede. Então isso pode sim mudar a história do derby. Mas aí você vê, não é questão de estar melhor escalado. Você está escalando com aquilo que você tem disponível, né? Ele não está deixando de pôr o Gé se ele não jogar, porque derby eu espero tudo, hein? Derby eu já vi coisa do arco da velha. Mas ele, se não jogar, não é porque o treinador não quer pôr, porque optou por uma outra opção. Não, o cara não pode jogar. Então a Ponte perde muito. Perde mais de 50% da sua força ofensiva. Tamo junto, Tigrão. Porra, eu não tinha visto. Retiro tudo que eu disse. Um belo comentário aí de Tigrão. Pronto, gente. Isso aí a gente já destrinchou o que tá rolando, os comentários, escalações e tal. A gente deu opinião sobre isso. Agora a gente vai ver sobre a escalação do Náutico e Brusque, né? Vamos agora para Náutico e Brusque. Pronto. Provável escalação na tela, né? Aqui é o Náutico, Muriel, Arnaldo, João Maístro, que pode ser que João Maístro ceda o espaço, né? Não sei se o zagueiro está apto. Eu acho que já está, né? Já cicatrizou, já passou pelo protocolo lá de 5 dias. Mas é isso. João Maístro, Carlinhos, Igor Fernandes, Wanderson. Lucas Cardoso, Samuel. Eu entraria com Samuel ou Auremia, mas eu não sei como é que tá a Auremia, não viu. A gente não sabe como é que tá a parte física de Auremia, mas eu entraria com Samuel e sentir a atmosfera do jogo, né? Aqui sobre o zagueiro, só Matheus Silva, né? Matheus Silva, esqueci de falar o nome dele. Matheus Silva no lugar de João Maístro, se ele tiver tudo bem, eu entraria com Matheus Silva. Samuel no lugar do Lucas Cardoso e Vitinho, para fazer uma trinca aqui com esses 3 jogadores, podendo fazer até um 4-4-2, ou um 4-3-3 e um 4-2-4, né, dependendo do jogo. Deixar Vitinho como articulador e colocaria Lucas Cardoso no banco e Samuel na volância junto como primeiro volante e o Anderson como segundo volante, Vitinho como meia, podendo fazer esse quarteto, né, na frente. Colocaria um pouco o Hélio Borges um pouco mais por dentro, joga Vitinho na ponta e é isso. A gente vai forte com Vinícius, Hélio Borges, esse é o ataque, e Paulo Sérgio, então é esse. Aqui é o time do Náutico, que na minha opinião é isso, tem que só mudava isso aqui, e aqui eu deixava a critério de Hélio, entre João Maístro e Matheus. O bicho, falando de bicho, o bicho aumentou, né, para R$500 mil em caso de acesso, então os jogadores vão ter esse estímulo maior. Dizem, não é fonte confiável, eu não posso falar porque eu não sei, que também teve o bicho de 400 mil para a Ponte. Enviaram lá, em caso de vitória da Ponte, parece que mandaram R$400 mil. Mas não é fonte, eu não sei, é só é fofoca. Pronto, fofoca dos aflitos. Grupo de WhatsApp, aquela fofoca toda. Mandaram para a Ponte R$400 mil. Pronto, e aí o bicho do acesso aumentou para 500 mil. Escalação aqui do Brusque, né? Matheus Nogueira é um bom goleiro, né? Time titular, o alemão, todo mundo. Alex Juan, o Eda, Jean Mangabeira também, primeiro volante que jogou aqui no Náutico, saiu meio conturbado, mas é um bom jogador. E vamos ficar de olho, Guilherme Pira, ficar de olho aqui, ó. Diego Matias, gente. Ele briga pela artilharia do campeonato. Iago Teles também, Iago Teles também é o artilheiro e joga também hoje, né? Então vai dizer muita coisa essa rodada na artilharia. Elvis também briga com 6 gols, ó. De repente mete 2 gols aí. 2 gols, né? Bruno Santos também briga com 6 gols, mas Diego Matias é bom o Náutico ficar de olho. 7 gols no campeonato aí, ó. Os números, né? Brunão joga hoje, joga. Então os 3 artilheiros jogam hoje. Que briga pela artilharia, no caso, né? Então é isso. 500 mil de bicho, 400 para Ponte. Ficar de olho em Diego Matias. E Náutico com força máxima no ataque. Agora vamos ver a arbitragem. Árbitro na tela aí. Zanovelli, né? Paulo César Zanovelli. Ele estava apitando, na verdade, Série B. E o último jogo dele foi o jogo Caxias e São Bernardo, se eu não me engano, pela Série C. Mas ele estava fazendo jogos de Série B.
Aí agora ele é um bom árbitro, é FIFA, de Minas Gerais, da federação. Então é um árbitro de peso. Espero que ele não fale. Ficar de olho aqui no VAR também, ó. Pablo Ramon, do Rio Grande do Norte, nordestino. E vamos ver. Esse é o árbitro do nosso jogo aí. Árbitro de peso, não pegou qualquer um. A CBF escalou tanto o Daronco quanto o Zanovelli aqui para o jogo do Náutico. Então, de árbitro a gente tá bem. Eu espero que ele não erre, né? Não sejam tendenciosos em relação a alguns lances. Esteja um critério, né? Mesmo critério para um lado e para o outro, sem desvantagem para ninguém. Pronto, gente, é isso. Finalizamos esse vídeo, um vídeo rápido, um pouco destrinchando Ponte Preta, Náutico, todo mundo, né? Brusque. E sobre o jogo, que vença o melhor, com todo respeito à Ponte, respeito ao Guarani, respeito ao Brusque, que vença o melhor. Que vença o melhor e se caso o Náutico classifique, não vamos brincar, tirar onda, que é normal, mas sem ofensas pejorativas demais, tá, gente? Aqui, pelo menos aqui no canal, nos comentários, se o Náutico não se classificar, não venha. Tire onda, brinque, que eu não excluo o comentário de ninguém. Tire onda, pá, fale sobre o jogo, é interessante, você que vai assistir o jogo, você que vai ver, fale. Eu acho até mais bacana quando você fala tecnicamente. Pô, o Náutico fez isso, a Ponte jogou melhor, papapá, do que você. É a fila da puta, não sei o que. Isso não agrega em nada. Pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Agora se o cara fala, pô, tu viu que como Diego Torres entrou, que teve a troca pelo lateral, meu irmão, é muito melhor. Que jogaço, meu irmão. A Ponte atropelou o Guarani, por exemplo, entendeu? E fala um pouco tecnicamente do que ficar só palavrão. Não vai adiantar. A gente já tá machucado. Ou o Náutico ou o Guarani vai sair machucado dessa parada hoje, né? Se Deus quiser, a gente sai vitorioso. Não adianta você vir só com palavrão, mas quando você vem falando tecnicamente, falando, brincando, pode até tirar onda, cara. Pode até tirar onda, brincando, tirando onda, mas pegando leve, não precisa estar ofendendo a mãe, não sei o quê. Pode brincar, galinha, essas coisas, beleza, pô. Timbu, nada morre na praia, tranquilo. Agora tu vir com um bocado de palavrão em caixa alta, aí não é legal não. Então é isso, fechou? Se gostou do vídeo, deixa o like, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Se quiser seguir na rede social, Roberto Valente 15 no Instagram. E vamos nessa, né? Se o Náutico subir com a Ponte, o chaveirinho tá de pé, né? Segue lá no Instagram, que vai ser lá que a gente vai pegar o endereço. Ótimo sábado a todos, que vença o melhor, e se Deus quiser a gente vai estar na Série B 2026 e a Ponte aí na final, vou continuar cobrindo. Se o Guarani for para a final, eu vou cobrir, se a Ponte for para a final, também vou cobrir os dois times aí, a gente vai acompanhar, provavelmente o Londrina. Então é isso, todo mundo fica com Deus, ótimo sábado a todos, partiu agora, Alfleitos agora, cerveja gelada, churrasquinho, abraçar os amigos, pense, um clima agradável demais aqui em Recife, o sol tá demais. Tamo junto, gente, até o próximo vídeo.